Oi, eu sou a professora Anelise Trindade Aranguren. Te inscreve aqui no canal, deixa o teu like, só não vale dislikear. Aula de hoje, polinômios, primeira parte. É importante ressaltar que para vocês acompanharem o estudo de polinômios, é necessário que vocês tenham visto os videozinhos anteriores sobre o estudo de monômios, ok, pessoal? Então, procurem lá aqui no canal os videozinhos sobre monômios. Bora lá! Bom, o que são polinômios? Poli vem da palavra vários e nômios, né, no caso que a gente fala, né, aqui fica estranho, nômios, né, de monômios, polimonômios, né? Então são vários monômios, que são expressões então formadas por números, e esses números são chamados de coeficientes. E as letras que são chamadas de parte literal. Então, coeficiente, como a gente já estudou anteriormente, são os números que aparecem na frente das letras, certo? E as letras de um monômio ou polinômio representam os valores que nós não conhecemos na expressão. Então, aqui nós temos alguns exemplos de polinômios, então formados por coeficientes e letras. Então, aqui nós temos 3 exemplos aqui. Ó, então, aqui na primeira, nós temos o polinômio 3AB mais 5. Pelos estudos anteriores, nós sabemos que não podemos somar, porque eles não são semelhantes. Aqui temos outro exemplo de polinômio. Também não podemos somar nem subtrair, porque eles não são semelhantes. E aqui também temos outro exemplo. Então, todos eles, pessoal, aparecem letras, que é a parte literal, e números. Bom, mas os polinômios, então, eles são formados, pessoal, por termos. O que são esses termos? O que são esses termos? Nada mais é do que monômio. Então, a única operação entre eles, não é, no caso, é a multiplicação. Como eu já falei e repito, é importante que vocês antes tenham estudado o que são monômios, certo? Então, é importante que a gente saiba. Então, cada termo do polinômio, ele é um monômio, cada termo do polinômio. Então, quando o polinômio possui apenas um termo, então, o que é um termo? Um monômio. Então, quando eu falar em termo, eu estou falando em monômio. Ele é chamado de monômio, como a gente já estudou. Então, nós já sabemos o que são monômios, já sabemos identificar, então, o coeficiente e a parte literal. Nós já sabemos identificar o grau de um monômio e nós já sabemos todas as operações com os monômios, certo? Então, vamos aqui para o primeiro. 3x. Então, vamos recordar um pouquinho o nosso estudo anterior. Então, 3 é o coeficiente e x é a parte literal. Aqui no segundo monômio, quem é o coeficiente? É o 5. E A vezes B vezes C, ou ABC, é a parte literal. Aqui, quem é o coeficiente? Quem é que está multiplicando as letras? Não aparece, mas a gente sabe que é o número 1. Então, coeficiente 1 e parte literal,
x ao quadrado, y ao cubo, z na quarta. Então, a gente já estudou que monômio, a única operação que aparece aqui é a multiplicação. Vocês estão vendo que não tem soma, não tem subtração. Então, a única operação é a multiplicação. Vamos, já que a gente está aqui, né? Vamos lembrar o grau do monômio. Então, o grau do monômio, a gente tem que somar os expoentes de todas, da parte literal. Então, somar todos os expoentes da parte literal. Então, por exemplo, aqui no primeiro, qual é o grau do monômio 3x? É grau 1, porque aqui o nosso x, o maior expoente que apareceu ali é o número 1, certo? Qual é o grau do monômio da letra B? Grau 3. Por que grau 3? Porque a gente vai lá na parte literal e soma todos os expoentes. 1 mais 1 mais 1, 3. E o grau do terceiro exemplo, nós temos que somar os expoentes. 4 mais 3 mais 2, que vai nos dar 9, certo? Muito bem. Então, aqui... então quer dizer que um monômio é um polinômio? Sim, ele é um polinômio especial, né? Porque ele só tem um termo. E o que são os binômios? Bom, o nome já está dizendo, né? Bi vem de 2. Então, são polinômios que possuem somente 2 monômios, ou seja, 2 termos, né? Separados por uma operação de soma ou subtração. Então, aqui neste primeiro exemplo, nós estamos vendo que ele é um binômio. Por que ele é um binômio? Porque ele tem 2 termos. São monômios separados aí, né? Por uma adição ou uma subtração. No caso aqui, uma subtração. Aqui, no segundo exemplo, nós também temos 2. Nós temos 2 termos aí. E aqui, no terceiro exemplo, a mesma coisa. 2. Nós temos 2 termos aí. E vocês podem notar também que nós não podemos juntar, não podemos nem somar e nem subtrair, porque eles não são semelhantes. Lembrando aí o que são semelhantes, que tem a mesma parte literal. Reforço novamente. Vocês têm que estar ligado aí no estudo de monômios, que a gente já estudou. Então, aqui, né, no nosso desenho, eu achei aí onde tem um gifzinho, né? Tem 2 ali, né? A tartaruga e sei lá o que é aquilo ali. Uma capivara? Pode ser que seja, né? Então, nós temos 2 termos diferentes ali, né, gente? E o que são trinômios? Agora tá fácil, né? Tri vem de 3, então são 3 monômios. Então, são polinômios que possuem 3 monômios, também separados pelas operações apenas ou de soma ou de subtração. Então, aqui no primeiro exemplo, o que a gente está vendo aí? Adição, né? De 3 termos. 1, 2, 3. Lembrando que cada termo é um monômio. Neste segundo exemplo também, ó. 1, 2, 3. E no terceiro exemplo, 1, 2 e 3. Então, trinômio, né? A gente pode lembrar também o que vocês estudaram em português, quando vocês estudam monossílaba. O que é uma monossílaba? Que só tem uma sílaba. O que é uma dissílaba? 2 sílabas. E trissílaba, 3 sílabas. Então, aqui em matemática, né, no caso dos polinômios, a mesma coisa. Então, todos esses exemplos são polinômios, porém, alguns recebem nome especial. Então, monômio é que só tem um termo. Binômio,
2 termos. E trinômio, 3 termos, todos separados por adição ou subtração. E aqui eu achei ali 3 bichinhos, né? Um andando, a cabritinha, né? Levando ali dois bichinhos. Então, ali nós temos 3 diferentes. Bom, como é que a gente encontra o grau dos polinômios? Muito fácil, gente. Nós vamos analisar cada termo deste polinômio, certo? Ou seja, cada termo, na verdade, é cada monômio. E aí nós vamos ver o grau de cada um deles. Aquele que tiver o maior grau vai ser o grau do polinômio, certo? Então, vamos ver aqui neste primeiro exemplo. Nós temos 2x ao cubo e temos y. No caso aqui, nós temos um binômio. Então, nós temos que ver o grau de cada termo. Então, o grau do primeiro termo é 3. E o grau do segundo termo é 1. Bom, então, como o grau ali do primeiro é 3 e é o maior, então a gente vai dizer que o grau deste polinômio é 3. Ou também binômio, né? Mesma coisa. Então, é o maior grau que vai existir, então, nos termos aí que nós vamos ter, certo? Vamos ver este outro exemplo. É um polinômio. Melhor ainda, a gente pode dizer que ele é um trinômio, não é? Porque ele tem 3 termos, ele tem 3 monômios ligados com a operação de adição e também subtração. Então, o que a gente tem que analisar? O grau de cada monômio. Então, primeiro eu vou analisar do primeiro monômio, 4x² y. Qual é o grau dele? 3. Por que 3? Porque a gente está somando 2 mais 1. O grau do segundo monômio. É 6, porque eu estou somando 3 mais 3. Então, o grau deste segundo monômio é 6. E o grau do terceiro monômio? É grau 5, porque aqui é 1, né, gente? Então, deu 5. Qual deles tem o maior grau? É este aqui, 6. Então, como 6 é o maior grau que a gente encontrou, então, automaticamente, o grau deste polinômio vai ser 6. O que é um polinômio nulo? Polinômio nulo é aquele que possui todos os coeficientes igual a 0. Então, coeficiente é o quê? O número, né? Então, eu não tenho por exemplo, eu não vou ter também letras, né? Porque 0 vezes qualquer coisa sempre vai dar 0. Então, quando isso ocorre, o grau não é definido. Porque aqui eu posso ter, por exemplo, eu posso colocar aqui x ao cubo, tá? 0x ao cubo. 0 vezes x ao cubo. Mas quanto é 0 vezes x ao cubo? É 0. Eu também posso colocar aqui, então eu não posso dizer que o grau é 3, né? Eu também posso colocar aqui x na quinta, 0 vezes x na quinta. Eu posso dizer que o grau é 5? Não, porque quanto é que é 0 vezes x na quinta? É 0. Então, a gente não pode definir o grau quando o nosso polinômio for nulo, certo? Aqui, pessoal, nós temos 2 exemplos aí de polinômios. Aí sim, né? Ele não é monômio, porque não tem um termo, não são binômios, porque não tem 2 termos, e também não são trinômios. Então, como é que a gente chama? Simplesmente polinômios, tem vários termos aí, não é? Bom, vamos analisar cada um deles. Vamos ver se vocês entenderam.
Então, aqui no primeiro exemplo, qual é o grau do polinômio aqui neste primeiro exemplo? Qual é o grau dele? Então, o que a gente tem que ver? Analisar o grau de cada termo. Ó, cada termo. Aqui eu tenho 4 termos, né? Não posso juntar, porque não são semelhantes. Então, eu tenho 4 termos. Qual é o grau do primeiro termo? 3. Qual é o grau deste termo? 3 também. Qual é o grau deste termo? 2. E o grau deste termo? 1. Então, qual foi o maior grau que a gente encontrou aí nos termos? 3. Então, qual é o grau deste polinômio? Então o grau é 3. Vamos olhar aqui no segundo. Neste segundo exemplo, mesma coisa, polinômio. Então, vamos analisar o grau de cada um deles, de cada termo. Qual é o grau deste termo? Opa, essa cor não vai dar. O grau, então, deste termo é 3. O grau deste termo é 2. O grau deste termo é 1. E o grau deste termo? É 0, né? Por que 0? Ora, se eu colocar x aqui, vamos supor, x, e eu colocar 0 aqui em cima, quanto é que é x elevado a 0? Qualquer coisa elevado a 0 dá 1. 8 vezes 1 dá 8. Então, aqui, gente, esse 0 é o grau. Posso botar qualquer coisa aqui elevado na 0, né? Muito bem. Então, qual é o grau deste polinômio? 3, porque foi o maior que a gente encontrou. Eu quero que vocês percebam a diferença entre esses dois polinômios aqui. Este primeiro polinômio é um polinômio que possui mais de uma variável, né? Na parte literal, variável são as letras, né, que a gente chama. Então, aqui nós temos, no primeiro exemplo, nós temos x e nós temos y, aí na parte literal. Então, nós temos duas variáveis aí diferentes. E aqui no segundo polinômio, vocês vejam que só tem x, ó, x, 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 e aqui não tem, não é? Porque não apareceu, né? Porque esse aqui, o grau deste monômio aqui é 0. Então, a única variável que apareceu, gente, foi x, ó. E aqui vocês viram, ó, que no grau nós colocamos em ordem decrescente 3, 2, 1 e 0. Como essa é a primeira parte de polinômios, então eu só quero chamar a atenção que quando o polinômio tiver apenas na parte literal uma letra, para a gente escrever ele bonitinho, por convenção, nós colocamos na ordem decrescente de acordo com o grau. Mas eu posso começar por menos 21x? Pode começar. Mas o que eu estou dizendo é que por convenção. Da mesma maneira com que eu escrevo, por exemplo, 6x. 6x, 6 vezes x. A gente não escreve x6, né? Embora a gente saiba que é a mesma coisa, né? Eu não escrevo x6, né? Fica feio, né? Então, a gente escreve 6x, é apenas uma convenção, tá? Mas isso a gente vai conversar nos próximos vídeos, ok? Então, ficou por aqui, então... Só para chamar a atenção para vocês que no primeiro exemplo nós temos mais de uma letra na parte literal e no segundo nós temos apenas uma letra na parte literal dos termos, não é? Então tá, gente, espero que vocês tenham entendido, né? Esta ideia de polinômios, então o que são polinômios? Então, nos próximos encontros, a gente vai trabalhar um pouco mais com eles, ok? Grande abraço, até o próximo!